Olá pessoal, bom, eu sou o Everton Lopes, eu vou responder hoje para vocês sobre a Trindade. Me foi feita essa pergunta e eu estou gravando aqui para responder para vocês sobre a Trindade. O que é que você pensa sobre a Trindade? Existe mesmo, não existe? Como é que funciona? Como é que não funciona? Enfim, vamos lá. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês. Não aparece na Bíblia, mas é usado para dar na verdade, um conceito bíblico de Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Mas a Bíblia, ela ensina claramente que existe só um Deus. Se você pegar muitos textos, entre eles Isaías 44, por exemplo, no versículo 6, né? Existe um Deus apenas, mas nós entendemos que há um Deus em três pessoas diferentes. Existem muitas formas de interpretar essa questão da Trindade também. Ok? Mas a ideia é que existe um Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é aquele que deu a origem a todas as coisas. Toda a vontade, todos os planos de Deus são expressados, na verdade, em Deus Pai, que é o que a gente entende. Se você pegar, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, João 15:19, diz o seguinte, João 15:19, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, em vários momentos Jesus traz a ideia do Pai, dessa, entre aspas, essa primeira pessoa da Trindade, ok? Então a Bíblia vem trazendo esse traço específico de o Deus Criador, do Pai, como Jesus coloca. Nós temos a segunda pessoa da Trindade, não menor, mas segunda só para a gente numerar aqui, o Filho, né? O Filho que é a manifestação visível de Deus, Jesus no caso. Jesus seria Deus, que faz parte de ser Deus, mas é uma pessoa diferente, ok? Jesus é Deus em forma humana que conseguimos ver e compreender. Se nós pegarmos um texto que você conhece muito aí, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos aqui a pessoa de Jesus, né? E através de Jesus, Deus trouxe a salvação ao mundo. Jesus nos dá acesso ao Pai, cobre nossos pecados, aquela coisa toda que você já conhece quando falamos de Jesus. Então Jesus estaria nessa classificação aí dentro da doutrina da Trindade cristã. E aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo seria Deus também, ok? Não tem três deuses, é um Deus em três manifestações diferentes. A gente não consegue excluir um do outro aí. Manifestações não, três pessoas diferentes, desculpa. Okay? O Espírito Santo, então, Deus agindo em nós. Você vê que há um tipo de ação diferente de cada pessoa dessa. Okay? Não há uma briga entre deuses, não são três deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não existe, que são aí politeísmo, não é monoteísmo. Deus mora, então, em nossos corações através do Espírito Santo. Se nós pegarmos aqui o texto de 1 Coríntios 2:11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Paulo fala. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito do mundo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então aqui a questão da Trindade na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a crer e a entender as coisas de Deus. Ele também nos ajuda a orar e ter relacionamento íntimo com Deus. Ele é uma pessoa, segundo os TJs, eles colocam o Espírito Santo ali, o Espírito de Deus tal, com letra minúscula, porque entende que é uma força, uma energia de Deus. Okay? Mas se você pegar no contexto geral, você vai ver que esse Espírito, ele chora, ele intercede, ele pensa, ele fala, ele ora, e uma energia não faz essas coisas, né? Isso aí são atributos de pessoas, ok? Ele se entristece, pessoas fazem isso, ok? Então a grande manifestação da Trindade acontece no batismo de Jesus, onde o Filho, Jesus, estava em forma humana, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, né, como você já lembra, e o Pai falou nos céus. Então Lucas capítulo 3 trata isso. Você pode ver no início de todas as coisas, quando Deus cria todas as coisas,
Jesus podendo ser, numa interpretação mais detalhada, né, numa questão hermenêutica mais específica, Jesus sendo o agente da criação ali, o verbo, né, a palavra em ação, e o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. Bom, não existe a palavra trindade dessa forma específica. E aí é que entra o seguinte, a Bíblia não é um livro de regras. Se você pegar uma religião onde ela tem um livro de regras a seguir, é aquilo ali, é explícito essas regras. Mas a Bíblia é um conjunto de livros de princípios, onde se compreende por seu contexto, onde se compreende pelos seus textos e contextos, histórias, ideias, fundamentos, onde se compreende pelos valores estabelecidos e não um conjunto de regras que você vai definir o que é e o que não é. Okay? Então, Jesus também ordenou que os discípulos batizassem, por exemplo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus 28, você vai ver que existem várias manifestações, por isso que é contexto, certo? Mas tudo isso é uma questão de fé, porque não tem nada disso palpável. É como você acreditar, por exemplo, que eu sou, que você é 3 em 1. Né? Você é um ser, mas em 3 pessoas diferentes, vamos assim dizer. Você tem corpo, alma e espírito. Se você acredita em tricotomia, é isso, corpo, alma e espírito. Se você não acredita em tricotomia, mas em dicotomia, é corpo e espírito. Ok? Enfim, corpo, a matéria, a alma, a nossa consciência, né? E o espírito, que é o sopro de Deus, de vida e tal. Então a tricotomia é assim que funciona. Ok? Agora, sinceramente, eu não estou dando uma aula aqui, nada disso, é só uma resposta mais simples, baseada em alguns textos aqui que eu estou lendo para você e tal. Alguns textos bíblicos, né? Mas o que não vale a pena é a gente ficar brigando em relação a isso. Ficar tentando encontrar provas disso a todo momento. Né? Ficar tentando provar para as pessoas, tentando provar que não é, ou tentando provar que é. Isso é uma grande besteira. Você ficar brigando em relação a isso. Essa discussão ela é nociva. O ensino a respeito do Espírito Santo, de Jesus, de Deus Pai, ele é fundamental. Mas essa briga ela é nociva. Okay? Então, independente dos pontos, dos pormenores que você concorda, que você discorda, desse ou daquele e tal, tenha respeito pelas pessoas. Analise e ame as pessoas independente disso. Eu tento trazer a teologia de uma forma muito prática e não discuto sobre muitas coisas. Tem perguntas que me fazem, por exemplo, que eu não vou responder aqui porque eu entendo que é irrelevante. Não é relevante, não tem relevância nenhuma. Essa daqui, ela tem uma relevância, ela tem importância. Nós estamos falando aqui sobre a divindade. E há muitos traços de divindade na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo. Isso é claro, muito claro. E olha, tem muitas religiões que falam de Jesus que existem muitos traços. Por exemplo, quando você fala que Jesus ele não morreu, existem religiões que acreditam que Jesus não morreu crucificado, que ele subiu para o céu. Pô, é divino, ele foi gerado por Deus sem intervenção nenhuma humana e ele foi tirado por Deus sem intervenção nenhuma humana. Isso é um atributo divino, não existe nenhum na face da terra que aconteceu isso, nenhum profeta, nada. Isso aí tem a ver com atributos de divindade. Legal? Então, bom, isso aqui é um pedaço, então, um trecho da resposta. Espero que você possa refletir um pouco nisso aí. Mas lembre-se, não brigue, não discuta por causa disso aí, tá bom? Deixe seu comentário aqui, a gente vai se falando. Um abraço. Qualquer pergunta que você tenha, envia para mim, que eu vou gravar respondendo para você. Valeu!